Uma semana depois do episódio Calheiro, o presidente Temer convocou uma entrevista coletiva ao lado do presidente do Congresso, Renan Calheiros, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os três assumiram um compromisso de que não anistiariam o Caixa 2, de que isso não seria votado, não seria sancionado, enfim. E aí, dias depois, há uma surpresa com a votação do chamado pacote anticorrupção, das 10 medidas, com vários pontos que surpreenderam, que de alguma maneira desagradaram o Ministério Público, os juízes. Qual que é a sua avaliação dessas medidas, dessas 10 medidas, de como a Câmara agiu, de como o Ministério Público reagiu a isso, inclusive ameaçando abandonar forças-tarefas? Olha, eu acho que, como eu te digo, quando você destampa a situação da violação institucional, as coisas ficam completamente irracionais. As 10 medidas que foram propostas pelo Ministério Público, independentemente de discutir se não tinham boas ou más intenções, muitas delas, a meu ver, eram insustentáveis. Eu não concordo com violações de direitos. Por exemplo? Não concordo. Por exemplo, a questão da prova ilícita parecia uma aberração. Precisa de boa-fé? Não é possível. Quer dizer, prova ilícita, obtida de boa-fé, vale. É um desrespeito a cânones do Estado de Direito e várias delas representavam isso. Agora, há muitas medidas ali que tinham sido propostas, inclusive, pelo governo Dilma, como, por exemplo, a tipificação da Caixa 2 eleitoral, Isso. que foi proposta por nós. Então, eu discordava de algumas, concordo com outras. Claro? Muito bem. Acho que isso tinha que ser discutido fora de um clima de passionalidade. Quer dizer, não é, vou discutir isso, eu tenho que aceitar as 10, porque se não aceitar as 10 eu atinjo a Lava Jato. A Lava Jato andou bem sem essas medidas até agora. Claro? Acho que nós temos que aperfeiçoar. Mas eu não posso usar essa chantagem, Mas uma das medidas da chantagem Câmara política para fazer isso. Foi a lei do abuso de autoridade. Quer dizer, qual que é a sua interpretação? Eu sou favorável também a uma lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque toda autoridade tem que ter limites. Aliás, é a premissa do Estado de Direito na formulação feita por Montesquieu. Montesquieu dizia o seguinte: todo homem que tem o poder tende a dele abusar. É necessário que o poder limite o poder. Okay. E até dizia uma frase que é interessante, vale a pena para muitos meditarem. Até a virtude precisa de limites. O senhor acredita que houve abusos, efetivamente? Mas não tenho dúvida que teve. A Lava Jato teve avanços fundamentais para o país. Portanto, eu defendo a Lava Jato. Mas teve abusos, como, por exemplo, uma que me pareceu que não é indiscutível, foi aquela divulgação daqueles áudios da presidente compra de Lula, que eu era advogado-geral da União, nós entramos com a reclamação na época, e o próprio Supremo Tribunal Federal deu uma dura reprimenda em relação àquele fato. Esse é um dos fatos que essa divulgação, na sua opinião, foi determinante para o impeachment, para criar as condições? Não tenho dúvida. Aquilo criou um clima, uma ambiência política que foi um dos principais propulsionadores do processo de impeachment posterior. Agora, da mesma forma, quero também ponderar, o texto aprovado pela Câmara também não me agrada. Veja que curioso, eu defendo uma lei, mas não me agrada. Hoje foi feita uma manifestação muito lúcida do Instituto, que é presidido pelo Dr. Tufik, né, o Instituto de Defesa da Democracia, o IDD, que ele fala muito isso, ou seja, eu tenho que ter uma lei que combata o abuso de autoridade. Mas os tipos que estão descritos lá são muito amplos e também podem gerar arbítrio do outro lado. Então eu tenho que ter uma discussão madura, séria sobre isso. Ou seja, eu não estou numa rinha de briga de galo, nem numa disputa de gente irracional, em que eu digo, olha, eu vou atacar eles, não vou atacar eles. Nós estamos pensando no Estado brasileiro. Então tem que ter, a lei que contém abuso de autoridade tem que ter sim. E tem que ter uma lei discutida, precisa, para evitar o arbítrio em qualquer dos lados.